uma época do ano que muita gente está com os seus aluguéis para ser renovados e aí reajustados. Você fala, tá, o que é certo e o que não é? Quer dizer, o dono do imóvel pode pedir o que quer? Não, não depende do é contrato, assim, né? O que é combinado não sai caro, então tem que respeitar as regras para não ter problema também, né? Direitos e deveres, né? Com certeza. Vamos ver as dúvidas que surgiram, gente, que chegaram pra gente, ó. A primeira é do Daniel. Em meu contrato de aluguel, diz que 2 índices podem ser usados para aplicar o reajuste. Posso exigir que seja usado o índice que seja mais favorável por mim? Primeiro que não existe contrato com 2 índices, né? Isso já é estranho, né? É estranho. Geralmente, contrato de locação é IGPM, né? Então, tem uma cláusula em qualquer tipo de contrato que, se eventualmente esse índice não existir mais, você tem que escolher outro, optar por outro. Mas não dá para você ter 2 índices, né? Mas talvez seja isso, né? E ele confundiu achando que era escolher Exatamente. um ou outro, né? Mas, geralmente, IGPM. Caso o governo não extinga o IGPM, você vai combinar com ele, escolher um outro, sem prejuízo para as partes, então né? não tem acessório de 2 índices, não tem. Então, Daniel, lê o contrato direitinho, viu? Leva para o advogado. É melhor. Vamos ver mais um? Carlos, com os IGPM negativos desses últimos meses, posso exigir que o proprietário abaixe o aluguel? No meu caso, o reajuste ocorreu em setembro e não houve diminuição. O proprietário apenas não aumentou o valor. Está correto, né? O IGPM, nos últimos 2, 3 meses, ele foi negativo. Então, o seu contrato era R$1.000. Ah, mas foi negativo, não tem reajuste, não subiu para 1.100, 1.200. Manteve R$1.000, nos próximos meses você vai fazendo atualização. Caso tenha o aumento, você aplica o aumento, do contrário, ele permanece com o valor, sem qualquer reajuste. Agora, baixar o aluguel não Baixar dá, né? não tem condição, seria bom, né? Bom para quem aluga. Bom para o inquilino, o proprietário vai ficar bravo. Mas vai deixar a casa fechada, né? Vamos ver mais uma? Renato, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, o locador poderá reaver o imóvel? Então, o proprietário, em regra, ele não pode pedir o imóvel porque ele estaria prejudicando o inquilino. Porém, existem algumas exceções para imóveis residenciais, caso para uso próprio ou desapropriação, que ele poderia pedir. Mas, a regra geral, ele não pode pedir o imóvel para usar ou para uma nova locação, né? E para vender? Para vender, ele vendeu... Ele pode vender, pode, né? Mas geralmente nos contratos de locação tem uma cláusula que eu tenho que perguntar para o inquilino se ele quer ter o direito de preferência da compra. Caso o inquilino fale, eu não tenho condições, eu quero permanecer na locação. É avisado ao novo proprietário se ele quer continuar com essa locação e concluir o contrato até o término. Agora, o dono do imóvel tem o direito de levar as pessoas para conhecerem esse imóvel que está alocado. Com certeza. E às vezes aí dá um monte de encrenca. No começo, quando você conhece a pessoa, não pode deixar que você pode ir lá à vontade e visitar, mas na prática tem um probleminha. Mas combina no contrato, se tiver prejudicando, poxa, eu quero vender o imóvel, a pessoa sabe que vai ter essa possibilidade, está impedindo, infelizmente vai ter que notificar ele extrajudicialmente e, em último caso, partir para via judicial, que não é a mais interessante, ela é morosa, né? Sempre estipula 2 dias em determinados horários para as visitas? Sim, pode ser de final de semana, ou durante a semana, desde que não atrapalhe também o inquilino. É verdade. Vamos ver mais um? Roseli, como posso saber se o proprietário está querendo cobrar um aluguel muito acima do valor do mercado? Isso daí é bem interessante. Vamos lá. Como é feito esse cálculo? Você verifica com os vizinhos, outros inquilinos, pergunta para outros imóveis da região, até na internet, tem sites especializados, né, de locação, você pode consultar. Caso, de fato, o proprietário esteja pactuando um aluguel muito acima, aí você vai ter que brigar judicialmente para que ele mantenha o contrato dentro dos modos da região, senão está prejudicando, ou ele não quer que você vá embora e está de propósito aumentando o valor, mas não é o comum acontecer isso. Ou tem que ver se esse imóvel não está com umas benfeitorias muito maiores do que os demais que são Pode ser, também tem isso aí, né? Aí tem que ter essa comparação também, a metragem, de repente proximidade do metrô. Ou então o acabamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um piso novo, um apartamento reformado, também, diferente do antigo, mas aí né? O proprietário também, isso já foi visto no início da locação, né? No momento de majorar o aluguel, você cobrava 1.000, quero cobrar 3, 4 mil, poxa, por que está triplicando o valor, né? Mas se, por exemplo, vamos dizer, na época que a gente alugou, estava dentro dos padrões, mas agora os outros, vamos dizer, estamos num prédio, os outros apartamentos que vagaram estão sendo alugados por um valor muito abaixo do que eu estou pagando. Não tem como você tentar reaver isso, Aí né? você vai pegar cópia dos outros contratos ou do seu, se estiver respeitando o índice que foi previamente estipulado, aí não tem problema. Não tem jeito, né? Vamos ver mais uma.
Adailton, meu contrato de locação tem prazo indeterminado e quero deixar o imóvel, porém a imobiliária quer me cobrar uma multa de rescisão. Eles podem fazer isso? Não pode. Quando você assina um contrato, ele tem o prazo determinado. Geralmente são 30 meses. Passou esse prazo, automaticamente ele é renovado por prazo indeterminado. Ou seja, lá no começo dos 30 meses, aí tinha a estipulação de multa caso você resolvesse sair do imóvel. Mas a partir do momento que ele vira indeterminado, não há que se falar em multa. Aí está fazendo coisa fora da legalidade. Tem que verificar. Então a Adailton pode sair sem pagar multa nenhuma. Sem pagar nada. Você já tem que 30 meses, notificar 30 dias que ele vai desocupar o imóvel, né? Se tiver que pintar, eventualmente, quando eu assumi a locação, estava pintadinho, bonitinho, eu tenho que tirar minhas coisas, pintar, fazer uma vistoria final, entregar as chaves, assinar sempre um documento, porque amanhã depois, faltou isso, tem um cano furado. Então, faça uma vistoria com o proprietário, tira a foto que é importante, assina o documento de recebimento do imóvel, entrega das chaves e está resolvida a locação. Tá. Vamos ver mais um. Márcia, tem um imóvel locado e na época do reajuste do valor do aluguel, o locatário não gostou do reajuste que está previsto em contrato e só está pagando o valor sem reajuste. Posso entrar com ação de despejo? Há necessidade de se aguardar algum prazo para entrar com a ação? Então, o proprietário pode de imediato entrar com a ação de despejo. Não tem essa, eu não vou pagar o reajuste, não gostei. Não. Vou pagar só que eu pagar. Não é justo. Você está inadimplente, pode sofrer uma ação de despejo, está previsto no contrato. Se for condomínio, é condomínio, aluguel, IPTU, tudo está vinculado ao imóvel. E sofre ação de despejo, mas tem que pagar o que deve, né? Tem que pagar. Aí você sempre tem o fiador, o seguro fiança, então tem garantias. Então, Márcia pode entrar com ação. Pode. Vamos ver mais uma? Juca, estou há 3 anos em um imóvel e nunca houve reajuste do valor de aluguel. Mês passado, que é aniversário do contrato, o proprietário praticamente triplicou o valor. Ele pode fazer isso? Não é justo, né? Não, né? Você assinou o contrato, tem lá anualmente para você reajustar. Se o proprietário esqueceu, ele não pode chegar, vou fazer um reajuste retroativo. Ele tem que respeitar a partir de hoje, ele reajusta e paciência. Ele comeu bola, perdeu a chance de reajustar o valor do contrato. Triplicar não pode. Não, aí ele está querendo ou empurrar o inquilino para fora ou sei lá o quê. E o Juca então tem que buscar um advogado, Tem que buscar um advogado. Vamos ver mais um? A última de hoje? Sueli, pretendo fazer algumas melhorias no imóvel que aluguei. Posso pedir abatimento do reajuste do valor do aluguel em função dessa reforma? O proprietário é obrigado a aceitar? Então, aí que tá. Ela até pode tentar pedir isso. Ela vai comprovar, olha, troquei o piso, pintei, coloquei uma luminária nova, troquei a porta, etc. Ou seja, são coisas que vão ficar no imóvel mesmo com a minha saída. Porém, previamente, é necessário perguntar para o proprietário se ele vai conceder algum desconto antes de fazer. Não adianta eu fazer, olha, eu fiz, ficou legal, então eu vou ficar 2 meses sem pagar. Não, ele pode falar não. A benfeitoria vai ficar no imóvel. Então, se ele falar, olha, legal, meu piso está muito velho, eu tenho que trocar a luminária, eu concordo, te dou abatimento de 1 mês, meio mês, mas é interessante previamente combinar, senão ela vai ficar chateada e vai começar uma locação já triste, né? E o que é uma benfeitoria para uns pode não ser para outros. Com certeza. É isso aí, que é pintar, não é benfeitoria. Pintar, de repente, pintei, troquei a fechadura, isso é manutenção normal do imóvel. Agora troca o piso, mas aí o dono do imóvel pode escolher entrar em piso que eu quero. Trocou azulejo, quero mudar a fiação para botar uma fibra ótica, o negócio vai ficar no imóvel, vai valorizar, né, a propriedade, aí é importante combinar previamente. Mas nesse caso, se ele conversa com a imobiliária ou com o proprietário? Com a imobiliária. Se tiver intermediadora, é imobiliária. Se não, do contrário, é direto com o proprietário. E às vezes é melhor, né, quando tem imobiliária também? É muito melhor. Geralmente imobiliária, né? São pessoas já credenciadas direitinho no CRES, então para você ter dissabores aí, pega uma imobiliária legal, pergunta o número do CRES dela direitinho, não vai ter dor de cabeça. O mesmo vale, gente, quando a gente vai vender um imóvel, vai comprar um imóvel. Você vai economizar comprando direto com o proprietário. Às vezes essa economia vai ser uma dor de cabeça. É um contrato mal, faz um contrato mal feito, não pesquisa se as pessoas que vão comprar ou vender são idôneas, se tem algum processo trabalhista, execução fiscal, aí você compra, tá lá bonitão, chega lá uma penhora do apartamento, aí você tem que pagar advogado, aí você vira... perde o apartamento. Perde. Já estava penhorado, né?
Então, gente, o melhor é fazer a coisa certa. Com certeza. Sai sempre mais barato. Não tenha dúvida. Fazer o correto dentro da lei é o mais fácil. Evita dor de cabeça, né? Eu também acho. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Fernando Zito, só lembrando, o site é o vou soletrar para ficar mais fácil, zmr.adv.br. E o telefone é o 2538-2184. 2538-2184. Quer sugerir algum tema? Fique à vontade. Dr. Fernando Zito retorna a Mulheres. A gente fala um pouquinho sobre o assunto para você, já tirando suas dúvidas e fazendo valer os seus direitos. Mas, gente, a vida não é só feita de direitos. É de direitos e deveres. A gente tem que estar sempre se colocando de um lado do outro também, né? Obrigada mais uma vez.